Olá! Para alguns críticos, a Copa do Mundo não atendeu aos anseios da sociedade e não vai deixar nenhum legado consistente. Nesta edição do Acontece no Rio, vamos começar com um debate público realizado na Câmara Municipal, que discutiu justamente essa questão. O tema do encontro foi Copa para quem? O ativista sul-africano Mandla Mandebele esteve presente no debate. Ele contou a experiência de seu país, que foi o último a sediar a Copa do Mundo em 2010. Firstly, we were excited as a nation to win the bid to host the World Cup. Em primeiro lugar, eles disseram que estavam animados com a ideia de ganhar a indicação para sediar a Copa do Mundo. Because at that time we were not aware of the consequences that comes with hosting and organizing the World Cup. Porque naquele momento eles não estavam ainda conscientes das consequências que vêm com a organização de um evento como a Copa do Mundo. Ele também reclamou dos gastos públicos além das exigências da FIFA. One of the things that made us not to be happy was to see our government using public money and public funds to build new stadiums. Uma das coisas que eles não ficaram felizes foi ver o governo utilizar o dinheiro público, fundos públicos, para construir, por exemplo, novos estádios. And then also one of the things that was not well with us, it's the regulations that were imposed by FIFA. Outra coisa que não foi boa, na opinião deles, foram as regulações impostas pela FIFA. O legado da Copa também foi criticado pelo vereador Renato Cinco. Essa questão da Copa do Mundo, na verdade, serviu para mostrar para o povo brasileiro que há dinheiro no país para se investir e que a questão é decidir qual é a prioridade. Sabe aquele momento em que você precisa fazer uma ligação urgente no celular, mas não dá sinal? Pois é, isso pode estar com os dias contados. Vereador cria canal para receber denúncias de usuário de telefonia móvel com cobertura precária. O advogado Reinaldo depende do telefone para trabalhar e fechar negócios, mas nem sempre consegue contar com o celular. Em horário de pico, que geralmente é meio-dia, 1h da tarde, que é a hora do almoço, ou às 6 horas da tarde, que é quando as pessoas estão saindo do trabalho, dificilmente eu consigo sinal para falar. E eu trabalho no fórum. Então imagina a dificuldade de você, às vezes, sair correndo de uma audiência para atender o celular, chamar um cliente, alguém que está atrasado, e não conseguir falar no celular. E não é só a linha que não funciona. O serviço de internet também deixa a desejar. Além disso, o serviço de internet dos celulares nunca tem a velocidade que eles prometem que vai ter. E a conta, ela chega rigorosamente todo mês. As reclamações de Reinaldo são parecidas com as de muitos cariocas, que, segundo recente pesquisa, declararam que os serviços de telefonia e conexão de internet são os piores serviços da cidade. A Anatel sempre fala a mesma coisa, que vai investigar. Vai investigar, estamos averiguando. Inclusive, ano passado, ela suspendeu várias operadoras de concederem linhas novas porque não dava a conta do atendimento. Mas olha, eu te confesso que até hoje, desde que eu reclamo, e reclamo várias vezes, eu tenho essa linha de celular há mais de 10 anos, o serviço só tem piorado. Segundo nota oficial da Anatel, a agência tem fiscalizado as prestadoras de telefonia móvel desde o início do ano passado e estas têm até o final deste ano para apresentar as melhorias nos serviços. As tarifas brasileiras ainda são as mais caras do mundo, segundo estudo divulgado pela União Internacional de Telecomunicação. O vereador Marcelo Queiroz, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, criou o movimento Sem Sinal para receber as denúncias dos moradores de lugares que faltam sinais na cidade do Rio de Janeiro. O vereador convidou as operadoras para uma audiência pública na Câmara Municipal para que elas tomem conhecimento dos transtornos que a falta de sinal pode causar. A ideia na audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia e dessa comissão extraordinária é exatamente trazer as operadoras, mas também trazer as secretarias responsáveis para agilizar o processo. Agora, eu acho que com o tamanho da tarifa, com uma tarifa tão alta que a gente paga, num país da Copa, onde é uma necessidade incrível da instalação de 4G nos estádios, você hoje vai ao Maracanã, num dia cheio de jogo, uma saturação do sistema e o sinal não pega para ninguém. Então, acho que é uma coisa que as pessoas não entram na justiça, diferente quando tem um erro de tarifa ou diferente quando tem um erro de serviço, as pessoas não costumam entrar na justiça por falta de sinal. No máximo, elas trocam de operadora e também não costumam denunciar. Então, com isso, hoje, não tem dados suficientes na Anatel para dizer qual o tamanho desse problema no Rio de Janeiro e no Brasil. E para encerrar esta edição do Acontece no Rio, entrevistamos o jornalista Luiz Lobo, que foi espectador da final da Copa de 50 no Maracanã.
Luiz Lobo foi testemunha da primeira Copa no Brasil. Ele tinha apenas 12 anos de idade, mas tem lembranças de um time, de uma cidade e de um país bem diferentes. Não é isso, Lobo? Qual é a maior lembrança que você tem dessa Copa? A derrota. Eu tinha 12 anos e meio. Esses 6 meses fazem diferença. E eu já usava a calça comprida do uniforme do Pedro II. Mas o meu pai comprou uma calça comprida e essa é uma grande lembrança que eu tenho, porque eu usei pela primeira vez calça comprida que não fosse de uniforme. Nós fomos para o Maracanã, papai de terno e gravata e chapéu, e chegamos muito cedo, mas não adiantou muito não, porque nós tomamos boa posição, mas encheu tanto, que eram 3 filas de pessoas por cada degrau. Quando veio o primeiro gol, foi do Friaça, foi aquela sensação de, bom, se a gente só precisa empatar, já fez um gol, a taça é nossa, e não era. Agora você falou dessa memória do Maracanã lotado. O Maracanã com a última reforma encolheu, né? O Maracanã foi projetado para ser o maior estádio do mundo, com praticamente 200 mil pessoas. Eu li que na época diziam que tinha até quase 10% da população carioca estava no Maracanã. Como é que você vê esse novo Maracanã e agora a sociedade dentro do Maracanã? Eu acho que foi um crime que fizeram contra a cidade. Podiam ter construído um bom estádio na Barra da Tijuca e nós ficaríamos com 2 bons estádios. Mataram o Maracanã, fizeram uma porcaria lá promovida pela FIFA, que, como de hábito, só mete a mão para fazer besteira. Nada a ver com o Maracanã antigo, que era o maior do mundo, mas não por isso, porque o Maracanã tinha história, tinha o que contar, tinha respaldo, e aquilo que está ali é um palco iluminado. Agora, a grande derrota do Brasil, você acha que o Brasil já entrou de salto alto, como dizem? Porque só precisava de um empate. Só tinha salto alto. Agora, mas não foi só isso, não. Ocorreram várias coisas. Primeiro, saíram do Joá, onde tinha um ambiente maravilhoso, cercado por floresta, passarinho, macaco, e foram para São Januário. Já é péssimo. Em São Januário, os políticos tomaram conta, os jogadores não tiveram descanso. Flávio Costa, que era um ditador, levou os jogadores na manhã do jogo para assistir a missa na Capela da Nossa Senhora das Vitórias. Ficaram 1 hora em pé, ouvindo missa. E o ambiente era esse. Todo mundo achando que já estava ganho, que eram favas contadas. E o susto maior, se bem me lembro, foi do presidente da FIFA. Porque ele saiu da tribuna de honra para o campo com o jogo empate, portanto, o Brasil campeão. E recebeu instruções para ir devagar, porque para dar tempo da banda entrar e da guarda de honra que se formaria para ele. Quando ele desceu, não tinha banda, não tinha guarda formada, estava aquele silêncio de morte no Maracanã e ele não estava entendendo nada. Não tinha a quem entregar a taça. E ele já ia saindo quando os uruguaios foram lá chamar por ele e exigir a entrega da taça. Ele deve ter levado um susto muito grande. Mas para você, qual foi o principal culpado dessa derrota? Nós temos o mau hábito no Brasil de procurar culpados nas derrotas, em vez de reconhecer a vitória dos que ganharam. O Uruguai jogou bem, jogou o suficiente para ganhar, teve muita raça, e nós já havíamos empatado em São Paulo contra a Suíça e não aprendemos a lição. Achamos que estava tudo bem, que estava tudo ótimo e não estava. Inclusive por essa briga entre cariocas e paulistas, que era um negócio idiota e que prejudicou muito a seleção. E qual era o maior craque da seleção? Isso também é duvidoso. Para mim, infelizmente, era o Ademir, que não era Flamengo, foi Fluminense, depois foi Vasco. Ele foi artilheiro da Copa e era um jogador
fabuloso. O Queixada tinha uma capacidade de driblar e de avançar em direção ao gol que era espetacular. Mas o time não era maravilha, mas era um time bom. Era o favorito? Era favorito destacado. Mas porque a Copa era no Brasil ou porque era o favorito? Principalmente porque a Copa era no Brasil, mas era favorito porque tinha sapecado a Espanha, que foi um jogo inesquecível, com a torcida cantando Touradas de Madrid. Uma goleada notável. Vínhamos só de resultados bons, com exceção do jogo contra a Suíça em São Paulo. Então tinha tudo para ser campeão, menos organização. Bom, e agora, 64 anos depois, o Brasil vem de novo de um bom resultado contra a Espanha, da Copa das Confederações, e a Copa é no Brasil. Você acha que a gente corre o risco de repetir essa história? Risco há sempre. Futebol, eu não sei quem foi que disse essa bobagem, mas futebol é uma caixinha de surpresa. E é possível, sim. Tudo é possível. E qual a sua expectativa para essa seleção agora? Olha, eu sou um torcedor estranho, mesmo em relação ao meu time, mesmo em relação ao Flamengo. Porque eu não tenho muitas expectativas para não aumentar a decepção em caso de derrota. Então acho que o Brasil tem condições de ganhar. Agora, acho que nós somos excessivamente dependentes do Neymar. E eu quero ver como é que o Brasil vai jogar quando tiver 3 em cima do Neymar. Vai ser um problema a resolver. E a final? Você gostaria da final, o seu Brasil contra quem? Contra o Uruguai? Não. Primeiro porque isso é uma besteira muito grande dizer que é a revanche, que vamos nos vingar. Não vamos vingar de nada. Aquela derrota ficou para sempre. Aqui não tem recuperação. E eu preferia uma vitória em cima da Argentina. Eu gostaria que a final fosse Brasil e Argentina e que a gente pudesse ganhar da Argentina numa final de Copa do Mundo. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!